Boa noite. Estamos no ar com o programa da Porta para Dentro da Top TV SC. E você é mais uma vez o nosso convidado especial. Entra, curta, compartilha, se inscreva na nossa página, envie seus comentários. Eles são muito importantes para sabermos quais assuntos vocês querem saber de nós aqui. Hoje, em especial, estamos, como vocês podem ver, com um programa um pouco diferente. Vamos falar sobre uma arte japonesa, mas se originou também na China, né? Então depois vamos estar contando um pouquinho mais sobre essa história para vocês, sobre a aula. Oi, um minutinho aqui que a parte técnica está me chamando. Estamos de volta? Então, mais uma vez eu quero agradecer a você que nos acompanha aqui na Top TV SC e que nos participa, compartilhando, curtindo, enviando suas mensagens. Em especial, quero agradecer também aos nossos apoiadores. Cooperativa Regional Auriverde, a Cicobi Credial, a Clínica Espaço Bem Viver, Cerâmica Cunhaporã e a Foto Fritz, que vem nos apoiando nesses 6 meses de programas aqui ao vivo pelo canal do YouTube. E hoje eu estou aqui com o Michel Vivian. Boa noite, Michel, Isso, tudo bom? Boa noite, tudo bem, e você? Bem tranquilo. Obrigada por aceitar nosso convite, por trazer agradeço. essas belezas aqui da natureza, né, que nós vamos estar falando, que é uma arte um tanto curiosa, né? Bastante técnica, que envolve tempo, né, em especial, e muita dedicação, certo? Muito tempo. O bonsai, ele normalmente demora alguns anos para a gente conseguir ter algum material de qualidade. Tem que ter bastante paciência, tem que estudar bastante também, porque tem algumas técnicas que são um pouco mais complexas, mas é um trabalho bem gratificante, algo bem bacana. Beleza. Quero também agradecer a presença do Vilseu, né? Falei certo? É assim? Falou certo. Que é o pai do Michel, né? Que já acompanha, está participando ali. E aqui até a gente brincou um pouquinho que foi o contrário, né? O filho hoje trouxe o pai para a profissão, isso? Isso. Hoje ele é o regador oficial da bonsai. Ah, a parte principal, né? Acredito eu. Muito importante, né? Muito importante. Mas, Michel, vamos começar assim, ó. Como começou para você essa arte? Onde que despertou para você esse interesse em trabalhar com bonsais? Olha, fazem mais ou menos um pouco mais de 3 anos que eu venho cultivando bonsais e conheci a arte através de um amigo meu e aos poucos eu fui estudando um pouco mais e se tornou um hobby, algo que me faz muito bem, que me ajudou muito com ansiedade, com outros problemas relacionados a isso. Eu quero levar para as pessoas também o benefício que os bonsais fizeram para mim, eu quero levar adiante para as outras pessoas também. Você trabalha com ele como se fosse uma terapia. Também, é como se fosse uma terapia, é como se fosse um pet, né? Como muitas pessoas têm um animalzinho, tem que dar água, comida todo dia, o bonsai também é assim, né? Nós temos que cuidar muito bem, porque eles são frágeis, são plantas que, se você não tiver um cuidado legal, elas vão morrer. E é uma arte viva, né? Onde nós podemos passar a vida inteira modelando, mexendo, ajustando, e nunca vai estar pronto. Sempre vai ter alguma coisa para fazer a vida inteira. E se a gente cuidar bem, a planta vai viver mais do que a gente, né? Ah, com certeza, né? Aproveitando, mandando um abraço pro pessoal que está nos acompanhando ali pro YouTube, a Marisete dos Anjos, lá de Saltinho, boa noite, Marisete. O pessoal que está nos acompanhando pode mandar sua mensagem que a gente vai estar acompanhando. Se alguém tiver uma pergunta também pode enviar que nós vamos estar aqui fazendo. E assim, ó, hoje para nós explicar para o pessoal em palavras básicas, assim, bem explicado, o que significa o bonsai? Certo. O bonsai, ele tem as suas origens na China, né? Algumas pessoas acham que foi no Japão que tudo começou, mas começou na China e depois foi difundido mais no Japão e também na Índia. E a palavra bonsai significa árvore na bandeja. Então foi uma forma onde as pessoas começaram a cultivar plantas em um recipiente pequeno e tentando modelar essas plantas para que elas tivessem um aspecto de uma árvore velha. Então, quando nós olhamos para um bonsai, ele não pode parecer uma mudinha. Ele tem que parecer uma árvore velha que está plantada em um vaso, em uma bandeja. Mas tem muitas árvores hoje centenárias também, né? Tem bonsais de centenários, tem bonsais que valem hoje milhões de reais. Tem plantas que acabam tendo mais de 200, 300, 500 anos.
O valor dele ele vai se agregando mais pelo tempo que ele existe ou mais pela técnica que é trabalhada? Pelos dois, pelos dois. O bonsai ele vai agregando valor conforme a árvore vai ganhando anos de vida, né? Então ela vai ficando mais velha, ela vai agregando mais valor. Mas também não adianta você ter uma árvore velha e ela não tiver um trabalho artístico bom. Então o que faz com que o bonsai tenha um valor mais agregado é a idade dela, o tamanho dessa planta também e também a questão do trabalho artístico, né? E uma pergunta que me fizeram hoje. O bonsai é uma semente que você pode comprar ou é uma árvore que você tem que modelar? Eu acho que essa é uma das principais dúvidas das pessoas, né? Muitas pessoas pensam que bonsai é uma espécie. Mas bonsai não é uma espécie, bonsai é uma arte. É muito diferente. O bonsai ele pode ser feito com inúmeras espécies. Então você pode pegar, por exemplo, aqui tem uma pitangueira, né? Uma pitangueira, aqui tem um buchinho, aqui tem um Acer caedê, um Acer palmatum, um ceriça. Então são várias espécies que nós podemos transformar em bonsai. Algumas espécies vão dar um bonsai bonito, outras espécies já não dão um bonsai legal. Então não existe uma espécie chamada bonsai. Bonsai é uma arte que pode ser aplicada em inúmeras espécies. Depende muito se essa espécie tem alguns dos pré-requisitos para se encaixar dentro da arte do bonsai. Ou seja, se você tem lá na sua casa uma planta, uma muda, uma árvore, você queira transformar ele num bonsai, desde que você saiba usar as técnicas certas, e um pouco de paciência também ajuda? Ajuda muito. Acho que é o principal. E ele ajuda a acalmar as pessoas também, se é uma questão que a pessoa é muito estressada, é uma terapia para essas pessoas? Sim, com certeza. Essa questão de, por exemplo, você tem uma planta lá no quintal, tem uma planta lá no interior, você pode fazer bonsai com ela, né? Desde que ela seja uma espécie que tem algumas características relacionadas ao bonsai. Por exemplo, folhas pequenas. É muito difícil você fazer um bonsai com uma espécie que tenha folhas grandes, porque vai ficar desproporcional, né? Vai ter uma plantinha pequena com folhas enormes, então não fica bacana. Espécies que têm, por exemplo, um tronco que não é lenhoso também não é bacana para o bonsai. O bonsai tem que ter um aspecto de uma árvore velha, então o tronco lenhoso acaba ajudando nesse aspecto. Outra situação, plantas com entrenós muito longos também acabam dificultando um pouco o processo, porque o entrenó é aquela distância das primeiras gemas até as segundas gemas, e se o entrenó for muito longo, significa que você não vai conseguir ramificar e compactar a copa para que ela fique bem fechadinha, né? Ela vai ficar bem vazia. A outra pergunta era qual? Se pessoas muito estressadas, isso ela acalma ou você acaba estressando mais ainda? Olha, vai depender da pessoa. Vai depender da pessoa. No seu caso vai estressar mais ainda. Isso vai ter que ver no crédito. Vamos tentar, né? Mas assim, ó, essas aqui, qual delas que é frutífera? Essa aqui é uma frutífera e essa aqui. Essa aqui também é uma frutífera. E tem as florais também, né? Tem, isso. Tem bonsais que dão flores. Esse aqui é um exemplo de bonsai que dá flor, é uma ceriça. Ela dá pequenas flores brancas também, tem a ceriça rosa, mas a mais conhecida e ainda utilizada é a ceriça branca. Dá uma florzinha bem pequenininha, branquinha. Em questão de épocas de poda, cada uma tem uma época específica ou para a arte do bonsai tanto faz a época? Isso está relacionado à questão da ansiedade e da paciência. O bonsai, ele mostra para nós que tudo tem o tempo certo para acontecer. Nós não podemos ser ansiosos porque a gente pode matar a planta. Então nós temos que esperar o tempo certo para realizar cada tipo de intervenção. É por isso que também nos ajuda a sermos pacientes, a esperar o tempo certo, e isso a gente acaba levando para outras coisas na vida, né? Então o bonsai ele traz um aprendizado para nós que a gente pode estar utilizando para benefício na vida profissional, em outros aspectos também, porque se a gente fizer intervenções em momentos errados, é bem provável que nós vamos perder talvez uma parte da planta ou talvez até toda a planta, né?
A maior parte das intervenções do bonsai são realizadas no período da primavera, que é um período de crescimento, um período onde a planta está muito ativa. E em relação também ao tamanho delas, é o tamanho você que define ou cada espécie tem um tamanho já pré-definido, máximo ou mínimo dela? Uhum. Então o bonsai ele tem uma variação de tamanho muito grande. Às vezes as pessoas pensam que bonsai é só pequenininho, mas existem bonsais de 1 metro, 2 metros, né? O que define o tamanho do bonsai é o bonsaísta. Só que a gente tem que ter em mente que quanto maior for o bonsai, mais tempo vai demorar para você conseguir cultivar ele, porque ele vai ter que ter o crescimento, ele vai ter que engrossar o tronco. Então, se você quer ter um bonsai de 1 metro, você vai ter que ter um tronco grosso, e esse tronco grosso vai demorar talvez 20, 30 anos para chegar numa bitola muito grande. Por isso que a maioria dos bonsais são um pouco menores, porque aí a gente consegue fazer em 4, 5 anos, 8 anos. Agora um bonsai grandão, bem grosso, vai demorar às vezes a vida inteira para fazer. Até para o pessoal entender um pouquinho essa questão do tempo. Quanto tempo cada um desses aqui tem? Certo. Esse bonsai aqui, eu fiz ele por estaca. Essa é a forma que eu comecei ele. O que seria por estaca? Estaca é você cortar um galinho de uma árvore, cravar esse galinho na areia, e esse galinho vai enraizar, e a partir disso você vai começar o cultivo. Então você vai dar movimento no tronco, depois que ele tiver já o movimento você vai começar a seleção de galhos, você vai começar a direcionar os galhos com os arames, e a partir daí você começa o trabalho artístico. Mas essa plantinha aqui, ela tem 3 anos de trabalho já. 3 anos de trabalho porque ela nasceu de um galinho, como se fosse esse pequeno galho aqui. Nossa, bem pequenininho mesmo. Bem Não sei se o pessoal de casa vai estar acompanhando, mas digamos seria mais ou menos a largura de 2 dedos. É um comprimento mais ou menos uns 10 centímetros, um galinho bem fininho, talvez de 1 ou 2 milímetros, né, de espessura. Essa aqui já foi iniciada de uma outra forma. Foi através de um yamadori. O que é um yamadori? Yamadori é a técnica de nós coletarmos uma árvore, uma planta na natureza. Nós coletamos ela na natureza, em algum local que o dono esteja ciente que nós estamos retirando, né? E que seja totalmente legal. Não podemos em qualquer lugar arrancar planta, né? Então tem que ter a autorização do dono da propriedade. Então essa planta aqui, eu coletei ela era um potreiro, né? E ela era uma planta bem comprida, né? Então eu podei ela lá embaixo, comecei a formar a copa, e ela também deve ter uns 3 anos de cultivo. Mas antes disso eu já acredito que ela tinha uns 2 anos de vida. Então é uma planta que deve ter uns 5 anos mais ou menos. Então ela já vem com uma história junto também, né? Vem com uma história. E geralmente o pessoal te pede para você ir até uma casa, algum local que tem uma planta que eles gostam, para você fazer esse cultivo? Olha, algumas pessoas que gostam de ter bonsai em casa, mas não são bonsaístas, são somente pessoas que gostam da arte do bonsai, acabam às vezes me chamando para eu ajudar a fazer um trabalho na planta delas, né? Fazer uma poda, uma aramação, uma estilização na planta, né? Isso acontece bastante porque ter o bonsai é uma coisa, agora ser um bonsaísta e entender das técnicas demora um pouco mais, tem que estudar bastante, né? Então você, além às vezes de vender, ou assim você ensina todas as técnicas, ajuda eles a cultivar e mantê-las também. Ensino também, porque eu acredito que o conhecimento ele deve ser repassado, né? É uma coisa que nós não devemos segurar para nós, e quando a gente ajuda a outra pessoa vai talvez depois ensinar outra pessoa, e a gente sabe que está disseminando o conhecimento de uma coisa que é bacana, uma coisa que é legal, natureza, é coisa de Deus, né? Sim. Então é bom repassar isso adiante, né? Muito bacana, né? Então vamos dando continuidade com essa daqui. Esse aqui é um Acer palmatum, ele tem 6 anos. Acer palmatum, 6 anos. É uma espécie muito bacana, bastante cultivada na arte do bonsai, e ela tem uma característica diferente das outras que nós falamos antes. Ela é uma árvore caduca. O que é caduca? Se for falar de nós pessoas, a gente entende por alguma outra coisa, né? Isso. Ela é uma caducifolha, ou seja, ela perde todas as folhas no outono.
Então, no outono as folhas começam a ficar meio avermelhadas, ela começa a cair, fica toda sem folha, parece que morreu. E Mesmo no cultivo do bonsai, ela mesmo acontece, ela mantém as características dela naturais. naturais, exatamente. Uma coisa interessante do bonsai é que assim, quando nós colocamos em um vaso pequeno, né, que é o vaso do bonsai, nós estamos restringindo o crescimento da planta. Então, depois que nós colocamos o bonsai em um vaso, ele vai ficar do mesmo tamanho. Só vai largar alguns outros brotinhos ali, você vai lá, vai cortando, né? Mas a gente restringe o crescimento. Mas mesmo assim, ela vai ter características de uma planta natural. Agora, se eu pegar essa mesma plantinha aqui e plantar ela no chão, ela vai virar uma árvore alta, né? Vai perder as características do bonsai. Isso, só. porque daí as raízes vão crescer, ela vai crescer bastante e vai virar uma árvore. Mas o que deixa o bonsai pequeno é o recipiente pequeno e os trabalhos de intervenção e poda. E é o que deixa também o bonsai com as folhas mais pequenas, né? Porque como nós temos pouco substrato dentro do vaso, ela também tem menos nutrientes do que ela teria no chão. Então ela cresce bem mais devagar. E as até folhas assim, são ó, quando a pequenas. gente tem uma planta em casa, a gente ouve por costume que tu tem que estar toda hora ali trocando a terra, ou até botando um vaso maior, porque a pessoa diz que ela acaba morrendo porque está sufocada, né? Mas então, assim, não tem nada a ver isso tecnicamente para o bonsai, porque ele consegue se cultivar e se manter dentro de um vaso pequenininho. Qual que é o principal, é a questão dos nutrientes, o que, que seria para elas não terem essa falta do espaço maior? Então, como o bonsai ele é cultivado em um recipiente pequeno, né, um vaso pequeno, ele não tem onde pegar nutrientes. Então nós temos que entrar com adubação constantemente. Por isso que tem essas cestinhas pequenas em cada vaso. Vocês conseguem captar? Vira a câmera um pouquinho pra ver. Consegue dar um zoom aqui na... Só um pouquinho, eu pedi aqui para dar um zoom aqui na cestinha, numa delas. Essa aqui. Aqui? Isso. Essas cestinhas, elas são porta-adubo. Então, como a planta não tem como buscar os nutrientes no chão, nós temos que dar o nutriente para ela. Então, nesses porta-adubo, nós colocamos um adubinho dentro que vai deixar a planta bem nutrida, viva, vigorosa, né? E ela não vai morrer ou sentir a falta de nutrientes, né? Mas a questão das raízes que você comentou acontece no bonsai. As raízes vão crescendo, elas vão crescendo, e chega uma hora que as raízes tomam conta de todo o substrato que tem dentro do bonsai. Aí que entra uma fase bem importante do processo, que é a poda de raízes. Você tem que removê-la do vaso, fazer uma poda de raízes que normalmente o ideal é 1/3 do total, nunca metade ou mais, né, porque ela vai sofrer muito daí. É 1/3 do total, e a gente coloca um substrato novo e aloca ela no mesmo vaso ou em algum outro vaso, né? Isso também ocorre num certo período, dependendo de cada espécie. Depende de cada espécie, algumas espécies enraizam muito mais rápido, outras demoram mais. Tem a questão também do tamanho do vaso. Quanto menor o vaso, mais rápido você vai ter que fazer os transplantes, né? Que são esse fato de você retirar, podar e plantar de novo, né? Algumas espécies, por exemplo, como essa aqui, essa plantinha aqui, essa plantinha ela tá num vaso bem pequeno, e esse vaso pequeno faz com que nós tenhamos que fazer a poda de raiz pelo menos uma vez ao ano. Agora essa aqui, por exemplo, que está num vaso maior, talvez eu possa fazer a poda de raiz aí uma vez a cada 3 anos, mais ou menos. E daí agora aquela pergunta, eu comprei, digamos, essa arvorezinha ali do Michel e tal, mas eu tenho medo de fazer essa poda. Leva para você fazer, Leva você para faz? mim. Leva para mim, ou tem muito conteúdo também no YouTube que pode auxiliar nesse processo, mas assim, tem que estudar bastante para fazer esse processo, porque ele é um processo que se não for feito da forma correta, ele vai agredir muito a planta. Então tem um momento no ano que é específico para fazer esse tipo de processo, que é na entrada da primavera. Então ali em setembro é a melhor época que tem para fazer uma poda de raiz ou outras podas de galhos, porque ela vai responder muito mais rápido do que, por exemplo, for fazer no outono ou no inverno, que a planta está meio que em dormência, não está crescendo, né? Então, na dúvida, qualquer coisa, como se fosse
fosse um bichinho de estimação, quando Isso. a gente tem alguma coisa, a gente procura um médico, procura um especialista que ele vai Isso. auxiliar, né? E aqui nós estávamos falando aqui das cestinhas, né? No que vão os nutrientes e coisa. Você não larga ele por cima dos potes, você coloca nessas cestinhas ali. Isso. Dá para colocar ele direto no vaso, porém o que acontece? Quando nós vamos regar o bonsai ou quando chove, se for muito forte a chuva ou o jato da rega, pode ser que a gente jogue o adubo fora, né? Então, quando a gente coloca o adubo dentro de um porta-adubo, ele fica contido ali e a gente acaba não perdendo o material. Existem vários tipos de adubo orgânico, adubo químico, mas eu uso muito o osmocote, que é um adubo de liberação lenta de nutrientes, e ele não é tão barato, né? Então não é bom desperdiçar o material. Na média, assim, para manter um bonsai, quanto que você gastaria por mês com os nutrientes dele, tudo certinho? É muito pouco. Para manter, é muito pouco. Talvez com o adubo, 5, 10 reais por mês. Bem conta, nem né? isso, né? Bem em conta. Tá. Então nós pulamos para essa aqui, né? Quanto tempo tem essa aqui? Deixa eu virar aqui que tem a idade. Esse aqui é um bonsai de Acer KED. Ele tem 7 anos. Tem 7 anos. É um pouquinho mais velho do que essas outras plantas aqui. Também ela tem a mesma característica do Acer palmatum. Também perde todas as folhas no outono e no inverno e tem uma nova brotação na primavera. Isso é até interessante o pessoal saber para não se assustar, né? Porque às vezes começa a cair a folha, acha que tá morrendo, ou acaba às vezes até botando fora, achando que morreu, mas não é. Então a característica dele, ele vai perder as folhinhas e vai brotar novamente, né? Perde tudo. E tem alguns casos, dependendo do clima, da região, que ele não perde todas as folhas. E aí a gente entra com uma intervenção, com uma tesoura e retira todas aquelas que são velhas e vai nascer com uma nova brotação. Uma coisa bem importante é que depois, se a gente for fazer uma desfolha no bonsai, que é eliminar todas as folhas dela, nós temos que cuidar para não adubar com um adubo que tenha muito nitrogênio, porque talvez a próxima brotação nasça com folhas grandes. Então o ideal é quando a gente for fazer uma desfolha, ou a planta tá perdendo as folhas porque ela é caduca, o ideal é a gente entrar com um adubo orgânico mais tranquilo para que ela nasça com umas folhinhas um pouco menor, entre nós menores, facilita para a gente conseguir compactar bastante a copa. Certinho. E esse aqui você falando que é o tradicional buchinho que às vezes a gente tem em casa, no pátio, esse ou não? Não, é um outro buchinho. Outra espécie? Isso, esse aqui é um buchinho de 12 anos, é um buchinho Harlan G. Ele é um pouco diferente, mas ele também é muito usado para essa questão mais arbustiva. Mas o buchinho que normalmente é utilizado nas casas é um outro estilo de buchos, né? Ele tem a folha um pouquinho maior. Esse aqui tem a folha bem pequenininha e tem algumas florzinhas bem pequenas. Vocês conseguem dar o zoom aqui? Inclusive me chama a atenção aqui também na questão das raízes dele aqui, né? Que tu vê que é... Isso é uma coisa bem bacana. É claro que aqui são raízes menores, mas uma coisa que faz o bonsai ter um valor mais agregado é quando ele tem as raízes bem radiais, quando elas aparecem, porque isso dá aspecto de uma árvore velha, aquela árvore que tem as raízes aparecendo, saindo do tronco e indo para a terra. Legal. Qual é o bonsai mais velho que você tem no geral até hoje que você cuidou? Eu acredito que esse aqui é um dos mais velhos que eu tenho. Também é uma planta que tem 3 anos de cultivo, né? Mas quando eu coletei ela na natureza, eu acredito que essa árvore deve ter mais ou menos uns 20 anos. Acredito que deve ter mais ou menos isso. Ela já frutifica, é uma pitangueira, né? Então ela já dá... E mesmo aqui no bonsai ela dá frutinha. Dá frutinha. E essa frutinha pode ser, pode comer ela, normal, sim. Tudo, não tem problema. Fica bem boa. Uma dúvida da maioria das pessoas, elas pensam que o bonsai dá frutas pequenas, né? Porque ele é menor. Mas os frutos são do mesmo tamanho de uma árvore grande, né? E essa aqui você me contava, ela também tem uma história, que você coletou ela, mas acho que ela tem uma história também, né? Sim. Quer contar ela um pouquinho para nós? Vamos lá. Ela é uma pitangueira, eu coletei ela em um potreiro, e junto com um amigo meu, e olhando assim, dá vontade de jogar fora. De tão feia que era cheia de galho, porque eu acho que o gado comia. Era judiada, assim. Tava bem judiada, tava bem cheia de galhos mortos, tava bem feia.
E eu comecei a cultivar ela, eu olhava para ela, pensava, o que que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essa planta aí? E até que chegou um momento, acho que depois de mais ou menos um ano, que eu consegui ver o que eu poderia fazer nela. Mas o que te atraiu para você dizer, não, eu vou cuidar dessa planta, vou transformar num bonsai? O que que foi aquele tchan que te atraiu nela? Olha, na verdade, foi o meu amigo que coletou ela, né, junto comigo, né? Mas ele coletou ela e falou, fica para ti, né? E eu não ia jogar uma planta fora, né? É uma vida. E eu comecei a cuidar dessa planta, mas não via muito futuro nela, né? Tem até uma coisa que tem que ter cuidado, que muitas pessoas quando começam a mexer com bonsai vão pro mato e começam a arrancar tudo que é tipo de planta. Mas tem que cuidar, porque tem planta que não tem um futuro bom. Tem que olhar assim e ver essa planta aqui é legal, tem movimento, ela já é uma planta grossa, dá para trabalhar e transformar num bonsai. Mas olhando para essa aqui eu pensava, bah, não vai dar em nada. Foi um desafio, então. Foi um desafio. Foi um ano mais ou menos olhando para ela e pensando, o que que eu vou fazer? Até que chegou um momento que eu vi que galhos que eu tinha que retirar, onde que eu tinha que tentar fazer brotar, e aí eu comecei a fazer um trabalho, e hoje é uma planta que está bem encaminhada, tem muito tempo pela frente ainda de trabalho, mas já está bem encaminhada. E uma coisa que chama atenção, essa aqui ela tá com os aramezinhos, né? Isso. Todo bonsai você trabalha com essa técnica, com um arame, ou tem alguns que é diferenciado? Nem todos a gente trabalha com arame, tem com aramação nos galhos. Algumas plantas a gente, na maioria das vezes, nós cultivamos as plantas numa bacia de plástico, né? E depois, quando ela está já bem encaminhada, ela vai para um vaso de bonsai. Enquanto isso, ela não é um bonsai, ela é uma muda ou ela é um pré-bonsai. Mas na hora que ela for para um vaso de cerâmica, o vaso de cerâmica é a moldura do quadro, né? Então vai para um vaso de cerâmica e ela já está bem encaminhada, aí ela começa a ter um aspecto mais de bonsai. E a gente muitas vezes amarra o arame nos galhos, amarra no vaso, na bacia, para tracionar eles para baixo, porque a tendência é a árvore querer crescer livremente para cima, né? Mas nós temos que fazer ela compactar, formar uma copa legal, direcionar os galhos. Então, por isso, nós temos que passar o arame e direcionar eles para o lugar onde a gente quer direcionar. Depois de uns 2 meses, os galhos se conformam no local e a gente pode retirar os arames. E você consegue fazer um bonsai igual ao outro, mesmo sendo da mesma espécie, como se fossem irmãos gêmeos, ou isso é impossível? Jamais, jamais. É por isso que o bonsai é tão interessante, porque a mesma planta, com a mesma idade, mesmo que a mesma pessoa que vai cultivar, ela nunca vai conseguir replicar uma planta igual. Sempre vai ter alguma coisa diferente. É isso que torna o bonsai único. Não existe um igual ao outro, não existe um padrão. Isso faz com que ele também tenha um valor agregado. Hoje nós podemos pegar um bonsai e comparar eles como um ser humano, por exemplo, que a gente tem como moldar. Às vezes, quando você acha que aquela pessoa é impossível de você trabalhar, ou de você modelar, é possível. Sim, eu acho que o bonsai ele transmite uma mensagem muito bacana para nós. Além da gente ter que respeitar o tempo das coisas, ter que esperar o momento certo para intervir, ter paciência, ele também mostra para nós que nós vamos sendo trabalhados com o tempo. Como eu vou trabalhar essa planta, eu preciso que a vida me trabalhe, que Jesus me trabalhe, que Deus me trabalhe, para que eu também possa me tornar algo melhor, né, mais lá na frente. E tem uma coisa bem interessante, às vezes nós precisamos pegar uma planta e reduzir ela a quase nada, sabe? Porque ela está cheia de defeitos, cheia de problemas, e nós temos que reduzir ela a quase nada e começar ela de novo, praticamente do zero. E as pessoas pensam, meu Deus, você está judiando da planta, você está machucando ela, mas às vezes ela precisa sofrer um pouquinho, ficar um pouquinho feia para ela ficar muito linda daqui a alguns anos. E eu acho que com nós também é assim. Nós muitas vezes precisamos passar por momentos difíceis, processos difíceis que vão nos tornar pessoas melhores lá na frente.
Você falou que estava 3 anos agora trabalhando, né, com bonsais. E o que levou, antes você fazia o quê? E o que te levou a parar e dizer, não, eu vou trabalhar com essa arte? Então, eu sou empresário, né? Tenho algumas empresas, sou mestre em administração, professor na universidade, e eu sempre lidei muito... Professor de quê? Eu sou professor de administração. Isso. Então, eu sempre lidei muito com negócios, com empreendimentos, com números e com responsabilidades muito grandes, e às vezes faltava aquela situação, sabe, de... Poxa, não tem nada que eu faço que eu consiga distrair a minha mente, que eu consiga... Começou como um hobby? Começou como um hobby, começou como uma forma assim de aliviar o estresse, sair do número, sair do escritório, sair do meio do negócio, e comecei a ir para o mato, comecei a mexer com planta, e isso me renovou muito. Então foi a primeira, foi uma das primeiras coisas que eu descobri que me preencheu o coração, né? E talvez seria até uma dica para o pessoal, porque a gente vê muito assim, a gente fala desde os jovens até empresários mais experientes, né? Que chegam num certo ponto ali, estão cansados, estão desanimados, não vê uma perspectiva para o futuro, né? Às vezes procurar, não digo fazer, né, um bonsai, mas procurar algo fora do seu tradicional, como um hobby, para ver se você não se encontra numa outra área. Com certeza. Tem algumas pessoas que se sentem muito bem fazendo musculação. Tem outras pessoas que se sentem muito bem jogando futebol, outras gostam de pintar, outras gostam de dançar, e outras precisam de um bichinho para ajudar. O bonsai é uma alternativa para te ajudar. Dificilmente não vai te ajudar, mas você vai ter que ser paciente, né? Vai ter que estudar para que você não acabe com uma vida, né? A maioria das pessoas... Acredito eu, não tenho um dado estatístico, mas eu acredito que a maioria das pessoas deixa o bonsai morrer, né? Porque assim, eu tenho que regar todos os dias. Aí vai viajar, fica 3 dias fora, volta para casa, bonsai morto, né? Eu ia te perguntar agora, a questão da água, você falou que ele tem que ser regado todos os dias? Isso, de preferência sim. O bonsai ele mostra para nós quando ele quer água, né? Algumas plantas elas podem ser regadas uma vez por dia, outras 2 vezes por dia, outras podem regar dia sim, dia não. Depende da estação do ano e depende também do tamanho do vaso, o tamanho da planta. Tem algumas variações. Por exemplo, essa aqui que tem bastante substrato, ela aguenta tranquilamente com uma rega por dia durante o verão. Agora, essa aqui, que tem um vasinho bem pequeno, no verão tem que regar 2 vezes, né? Senão ela vai começar a murchar. 2 vezes no dia. Ainda mais agora que nós estamos nesse período de estiagem. Hoje, graças a Deus, tiver uma chuvinha, né, que ajuda, né? Mas então ela precisa de um cuidado maior, quanto menor o cuidado, maior em relação à água, né? Isso. E você começou a empreender mais ou menos com que idade? Quando você começou a empreender? A empreender? Eu tinha o meu primeiro CNPJ, eu abri com 24 anos. 24 anos. Já era formado daí? Já era formado, já tinha feito minha pós-graduação também. Foi o meu primeiro CNPJ, abri um MEI, né? Eu acho que a maioria das pessoas começam com um MEI. E depois disso eu comecei a ajudar outras empresas, né? Meu primeiro CNPJ, meu primeiro negócio foi voltado a consultorias empresariais. Então eu ajudava outras empresas. E hoje eu gosto muito de empreender e... Você está botando na prática aquilo que você aprendeu e ensinou, está botando na prática também, né? Isso. Até o ano passado eu fiz bastante plano de negócio, ajudei muitas pessoas a realizarem o negócio delas. E adoro também empreender, acredito que se Deus me permitir eu vou ter mais negócios, sempre compartilhando, gerando ganha-ganha, todo mundo tem que ganhar, todo mundo tem que crescer, todo mundo tem que prosperar junto, né? Querendo ou não, gira também em torno disso, né? Gira também, E para você, viu, como pai, como é que você, quando ele trouxe essa novidade, ele tendo já uma trajetória de empreendedor, né, professor, quando ele trouxe essa novidade para dentro de casa, digamos assim, e te botou também a ajudar, né? Como é que foi para você isso? Pois é, para mim é um orgulho, Misha. Ele estudou muito, um filho, um amigo. Ele me convidou. No começo foi difícil. Mas foi um desafio para o senhor também? Foi. Mas hoje eu sou que mata a sede das plantas, todo dia que eu dou água para elas. Então é a peça fundamental, vamos dizer assim, né? Como pai, fundamental, mas também aqui também está sendo a peça fundamental, né? Com certeza. Hoje o pai, ele
ele cuida das plantas todos os dias, né? Porque como eu tenho bastante planta, eu tenho na minha casa. Quantas espécies você tem hoje? Você tem uma ideia? Eu devo ter em torno de umas 30, 40 espécies. Devo ter mais ou menos umas 300 plantas, mais ou menos. Então eu tenho bastante na minha casa e o pai tem bastante lá na casa dele. Então ele cuida todos os dias, nem sempre eu consigo ir lá. Então ele tem a responsabilidade de cuidar todas elas, né? Deixar viva, né? A gente se ajuda aí. Pode faltar água. Tanto é que esse novo negócio, esse novo empreendimento que nós abrimos, que até então era só um hobby bonsai e agora virou também um empreendimento, hoje a empresa é no nome do meu pai ajuda com o negócio também. Quando a gente vai comprar planta, ele vai comigo. Quando a gente vai coletar na natureza, ele faz comigo. Então é um programa bem legal também, né? Antes o senhor trabalhava com o quê? Bem, eu trabalhei 27 anos no frigorífico Aurora Alimentos de Maravilha. Então, um ramo totalmente novo, né? Totalmente. Que bacana, né? Sem medo de mudar e aprender. Aposentei lá. Hoje a gente tem um outro negócio maravilha, que é a sorveteria Cremoso, lancheria. Ajudo a trabalhar junto com a família. Ele é o administrador da empresa. Então também mantém ali a profissão, né? Temos bastante clientes dessa região também que vão lá. E o açaí, forte o açaí. E além disso tenho outro trabalho também. Sou vigilante de uma creche, período da manhã, tudo que aconteceu depois. Mas olha então aqui, exemplo que nós temos aqui, né? Às vezes a gente vê muita gente se queixando, reclamando. Inclusive, um bom puxão de orelha para os jovens, né? Que às vezes se queixam e reclamam. Sim. E nós temos aqui o senhor que continua, né? Podia estar ali naquela boa, não, estou aposentado, vamos deixar para os jovens cuidar trabalhar, suas plantas, mas e tá ali eu acho que exemplo, tem né? que se ocupar. Eu me considero novo ainda. Tem que se ocupar, fazer, quando tiver saúde, então acho que tem que trabalhar, né? Que legal. Acho que faz bem pra gente. Com certeza, muito obrigado, Michel, por ter trazido o seu pai hoje para nos dar essa lição também, né? Com certeza, ele faz parte do negócio, faz parte de tudo isso aí, nada mais justo que parecer, não queria falar muito, né? Tava com vergonha. Mas é normal, né? Sou tímido. Mas é muito legal, né? Mostrando que mantendo as raízes firmes e fortes, sempre teremos sucesso, é isso? Com certeza. Eu vim da agricultura antes de trabalhar na Aurora e sempre gostei de mexer com a terra. Isso faz bem para mim também, agora nesse novo plano de negócio. Só tem um detalhe, né? Quem mexer com bonsai tem que acostumar com as unhas sujas, né? De terra. Mas isso nada que uma boa água também depois não resolve, com né? Certeza. E assim, para quem quer dar um bonsai, ou para quem recebe, qual o significado disso para as pessoas? Desde de antigamente, né, o bonsai ele nasceu mais ou menos 700 anos antes de Cristo e ele era um símbolo de nobreza, né, de gratidão. Quando nós damos um bonsai para outra pessoa, nós estamos expressando o quanto nós gostamos, nós amamos essa pessoa, porque nós estamos dando para ela uma árvore, uma vida. Nós estamos dando para ela uma responsabilidade. Então é algo que expressa muito sentimento, expressa muito amor, expressa natureza, expressa a dádiva de Deus. Então quando a gente dá um presente, nós estamos dizendo para a pessoa o quanto ela é importante para nós. Então dar um bonsai para alguém é um ato de muita gratidão. E para quem quer comprar um bonsai, pode te procurar, você vende também? Sim, fazem alguns meses aí que eu abri um negócio online, né, que se chama SC Bonsai Terapia, e nesse e-commerce existem inúmeras peças, né, inúmeros bonsais, pré-bonsai. Pré-bonsai é aquela planta que está numa bacia, ainda que tem bastante coisa para fazer ainda. Tem bonsai, pré-bonsai, tem ferramentas, tem insumos, tem acessórios, tem mudinhas. Então você pode comprar no site, você descreve lá todos os seus dados, a gente envia para todo o Brasil, bem bacana, a gente pode enviar para qualquer lugar.
E até tem uma pergunta que me fizeram se bonsai de mercado é bonsai. Pois é, eu vou acabar com a alegria de muitos, né? A maioria das pessoas, não sei se a maioria, mas muitas pessoas começam com o bonsai de supermercado. O que é o bonsai de supermercado? É um vasinho normalmente de plástico, né? Onde tem uma mudinha plantada dentro. Então as pessoas pensam que é um bonsai, mas não é um bonsai. Ela é uma muda plantada em um vaso. O que caracteriza um bonsai? O bonsai ele tem que ter aspecto de uma árvore velha. Nós temos que olhar para ela assim e ver essa planta é uma miniatura de uma árvore velha. Agora, se eu coloco uma mudinha de 1 ano, ela não vai ter aspecto de árvore velha. Ela simplesmente vai ser uma plantinha jovem que está plantada em um recipiente pequeno. Então, não é um bonsai, é uma muda em um vaso. Então temos que cuidar com isso. E questão de valores, assim, para mais ou menos o pessoal ter uma ideia. Hoje, assim, a média dos valores que você tem para a venda de um bonsai, assim, no modo geral. Os bonsais, eles variam muito de valor, principalmente de acordo com a idade, o tamanho e com o trabalho, o processo artístico que tem nele. Tá? Então, plantas mais jovens têm um valor menor, plantas mais velhas têm um valor maior. Vamos pegar, por exemplo, essa aqui. Essa aqui é uma planta de 3 anos, é uma planta considerada jovem, né? E ela vai estar na faixa de mais ou menos uns R$130. Então nem todos, a gente pensa, muitas pessoas pensam que bonsai é caro, mas se a gente for ver que essa planta vem sendo cultivada por 3 anos, todo um cuidado que tem feito, toda uma arte que tem para cultivar ela, R$130 acaba sendo um valor Se a gente pegar baixo. hoje a questão de valor de horas extra que a gente fala, né, a mão de obra e coisa assim, com certeza seria o valor de um trabalho de um dia que a gente pagaria para qualquer serviço manual, né? Exatamente. E nesse E caso estou falando são de uma planta de 3 anos, de 3 anos, né? E que já está num vaso de cerâmica. Nós sabemos também que a cerâmica também tem um valor agregado, né? Então, nós temos bonsai de vários tamanhos, vários valores. Essa aqui, por exemplo, né, que é uma planta que deve ter os seus 5 ou 6 anos, ela já está bem refinada, é uma planta que eu gosto bastante. Eu nem sei precificar ela, porque ela é da minha coleção, né? Então não. Tem aquela que você diz, não, essa aqui eu não vou vender, ela é minha, É. dá aquele ciúminho. Tem plantas que não são comerciais, são aquelas plantas que nós falamos, essa aqui eu me dediquei muito, eu coloquei minha arte, eu gosto muito dela, então às vezes não tem preço que pague ela, é melhor ficar com a gente, né? Porque cada planta tem uma história. Quando eu olho para essa aqui, eu lembro como eu comprei ela, ou como eu plantei ela, o que eu fiz nela. Então tem algumas que geram alguns laços que impedem a gente de se desfazer. Não é dinheiro que vai comprar uma lembrança, um sentimento legal quando a gente olhar para ela. E para tê-la em casa, independente se você tem ela interno, externo, precisa cuidados como se fosse. Sol, sombra estão pedindo aqui. Olha só, isso é uma questão bem importante. Muitas pessoas compram bonsai e falam, vai ficar muito legal no meu escritório, vai ficar muito legal na minha sala. Pessoal, bonsai é uma árvore, ela precisa ficar fora, ela precisa pegar sol, chuva, sereno, vento, precisa pegar tudo isso aí. Senão, aos poucos, ela vai começar a ficar fraca. Por que serve as folhas, né? Ela tem que fazer a fotossíntese, né? Se ela não recebe raios solares, os galhos começam a secar. Então, se você mora num apartamento, o ideal é você ter ela numa varanda, algo mais aberto, então. Numa varanda. Se você mora em um apartamento, você tem que ter uma varanda para deixar essa planta. Ela tem que pegar aí pelo menos umas 5 horas de sol. E sol direto, né? Não aquela meia sombra. Algumas espécies elas se adequam melhor a um apartamento, outras não tanto, mas o ideal é quanto mais sol, melhor. Então até uma dica, antes de você também sair comprando um bonsai, você vê aonde que você vai colocar ela e até dizer, Michel, eu quero um lugar assim, assim, qual que você me indica? Talvez. Isso, perfeito. A melhor coisa é pedir para quem está vendendo a planta para você, ou você buscar esse conhecimento e ver qual que se adequa melhor a cada situação. Algumas plantas elas conseguem sobreviver com 3 horas de sol.
algumas outras espécies precisam de muito mais. Então, depende de onde você vai colocar ela, a gente pode recomendar uma espécie ou outra espécie. Então, digamos assim, eu tenho a minha sacada lá, que é quente pra caramba, tipo, pega o solão direto. No inverno é frio pra caramba. Qual que você me indicaria? Olha, se pega bastante sol, mas pega bastante frio, qualquer uma. Qualquer uma? Qualquer uma, se pega bastante sol. Então eu tô salva, porque eu tava preocupada que eu não tinha mais salvação lá na minha secada. Só tem um detalhe que é bem importante. Meu marido aqui tá do lado já deu olho, né? Quem fez água todo dia? Isso aí. Algo importante. Se sair viajar, leva junto ou acha um responsável por regar. Mas se bem que é uma coisa bem delicada terceirizar a rega. Ninguém vai regar igual nós regamos. Então E até uma pergunta que veio aqui, ó, do Evaldo, aqui da Foto Fritz, ó. Se você tem uma planta que você tá 3 anos com ela, ela troca de dono, ela sofre com essa troca também? Olha, ela vai sofrer dependendo da situação do ambiente, né? Por exemplo, ela tá lá exposta hoje comigo no sol, sendo bem regada, e ela vai para um apartamento. Ela já vai mudar um pouquinho, ela já vai representar, ela já vai ter uma diferenciação, a pessoa vai notar que ela está diferente. E se a pessoa não regar da mesma forma que eu, não adubar da mesma forma que eu, a planta vai sentir. Então ela vai ser uma planta diferente com aquela pessoa em relação a quando ela era comigo, né? Mas é por causa dos cuidados, não por causa da pessoa que vai cuidar dela, né? Então, até antes, acabei te cortando que você falou, né? A questão de que essa pessoa vai viajar e muitas vezes o interessante seria talvez estar levando então lá junto com a pessoa para estar tendo os mesmos cuidados como se fosse um bichinho de estimação, vamos dizer assim, né? Se você tem uma única planta, pode levar, desde que você mantenha os cuidados lá, né? Viaja para algum local, depois chega lá, põe no sol, rega, né? Mas muitas vezes o que a gente faz é buscar uma pessoa de confiança para que ela vá todos os dias à nossa casa fazer a rega dela, né? E agora eu vou ter uma coisa que me surgiu aqui, assim que eu apresentei os bichinhos, que tem os hotéis para bichinhos quando viajar. Já existe hotel para bonsai? Existe hotel, existe hospital para bonsai também. E vocês têm esse atendimento aí também? Sim, se precisar trazer para nós, a gente cuidar aí uma semana, um mês, nós cuidamos. Se for necessário ver que a planta não está legal, está sofrendo, traz para mim que eu tento ressuscitar ela, tento dar uma ajudinha. Tem vezes que é possível reanimar a planta, só que tem vezes que a pessoa manda uma foto lá e vê a planta está morta já, né? Então tem esse detalhe. E como que é dar notícia para alguém dizer que a tua planta não tem salvação? É complicado, né? É complicado porque a pessoa muitas vezes cria um carinho também, mas normalmente, assim, eu pelo menos quando vendo para alguém eu passo os cuidados que tem que se ter. Então a pessoa precisa estar ciente de que é necessário ter um cuidado específico com ela, senão ela vai morrer. E nos primeiros sintomas, se não souber o que fazer, procurar um especialista. Isso, viu que está secando, as folhinhas estão meio murchinhas, meio amarela, chama alguém que entende, né? E a gente vai conseguir resolver. E outra coisa, o material para você cuidar ela, desde a tesoura para você podar, ou tem específico também isso, ou qualquer material, qualquer tesoura, uma faquinha, outra coisa que você tem em casa, serve para você estar cuidando os bonsai? Tem várias ferramentas, né? A gente pode usar alguns utensílios domésticos, mas o ideal é mesmo ter ferramentas específicas para o bonsai. Aí tem alicate de poda, alicate de desfolha, tem alicate de corte côncavo, corte lateral, aí a gente tem serrote, pasta cicatrizante. Existem inúmeras ferramentas e acessórios que são utilizados para a gente conseguir ter um trabalho melhor, de mais qualidade no bonsai. E as ferramentas são uma coisa que você compra lá uma vez e você vai ter sempre. São ferramentas de durabilidade, né? Sim, normalmente sim. E não tem problema de usar a mesma ferramenta nessa naquela? Não. A única questão é que assim, tem que ter cuidado com as ferramentas, porque normalmente elas são de aço, né? Então se não tiver cuidado, deixar na chuva, deixar jogado em qualquer lugar, ela vai enferrujar, vai perder o fio, né? Vai perder o corte, então tem que ter cuidado também com as ferramentas. Fazer a manutenção. E uma outra curiosidade que veio aqui, você conversa com elas? Olha, normalmente eu não converso, mas eu paro muito para observar.
Então eu vou lá na minha bancada, às vezes o pai até vê, né? Às vezes eu chego a ficar 1 hora olhando elas. Então eu vou na frente, fico olhando, fico observando, fico pensando aquilo que dá para melhorar nela, fico contemplando a beleza delas também. Mas a pessoa que quer conversar com ela também é uma terapia, né? Com certeza, acredito que E acho que ela vai gostar, não vai? vai gostar. Que bacana isso, então. Michel, tem mais alguma informação que você queira estar passando para nós? Olha, eu acho que seria isso aí. É só mencionar para todos que o bonsai é uma arte incrível, ajuda muito no desenvolvimento pessoal nosso. E eu recomendo que todas as pessoas tenham uma planta, um bonsai. Comecem com uma planta mais baratinha, né? Mais Para ver se vai pequenininha. gostar, se vai se Isso. adaptar. Isso, e aos poucos vai evoluindo. No início, quando a gente começa a cultivar, a gente pega planta de tudo que é lado, de tudo que é tipo, e quando a gente vai passando um tempo no cultivo do bonsai, nós começamos a selecionar. Nós começamos a ver essa planta aqui, ela não tem um futuro tão bom no bonsai, essa aqui já tem um futuro, então você começa a melhorar também junto com as plantas, né? Eu quero mostrar aqui, abrir a câmera dos bastidores, vou mostrar aqui o pessoal que está nos acompanhando, né? Inclusive, né, pegamos eles ali tomando um cafezinho, né? Inclusive, nós temos a Fábio, que é técnica de enfermagem, né? Então, ela também trabalha nessa área da saúde, cuida de pessoas, e ela veio hoje especial aqui, sabendo que você está aqui, porque ela também é uma pessoa que gosta e tem interesse, né? Nos bonsais, então até para aprender, então acho interessante a gente estar passando isso pessoal, e como ela trabalha ali na área de saúde e cuida também de pessoas, né, é uma terapia bacana, Fábio? Eu acho que sim. Vale a pena? Eu acho que vale. É muita informação durante o dia, é muita gente, é muita cara, é muito problema, né? Então dificilmente a enfermagem ela é o amor que a gente costuma, né, passar. Tem que ter muito amor, mas é muita situação que te abala, então tu tem que descontar, não descontar, né, mas tu tem que ter um refúgio, né? Isso, refúgio. Que bacana, então, muitas né? vezes eu tenho o Davi que tem que escutar algumas coisas. Que trabalha com engenharia também, uma profissão aí, né, sem muito cálculo, sem muito problema, é bem light, né? Então, uma terapia bacana isso, ó. Então, muito bacana. Viu, Seu? Quer deixar mais algum recado, alguma coisa que você queira passar para o pessoal que está nos assistindo? Eu acho que o que tinha que falar, o Michel falou tudo sobre as plantas, né? E agradecer a vocês e quem está assistindo. Muito obrigado. Nós que agradecemos aí hoje vocês trazer essa experiência para nós, né? E quem quiser procurar vocês, como é que faz? Isso. Instagram, telefone, WhatsApp. Isso, pessoal. Para quem quiser nos procurar, adquirir um bonsai, tirar dúvidas, pedir ajuda, comprar acessórios, insumos, vocês podem procurar nós no Instagram, SC Bonsai Terapia, tá? Podem também localizar o site, né, que também é scbonsaiterapia.com.br. Nós também, lá no nosso Instagram tem um link, o Linktree. Lá tem vários canais, tem WhatsApp, tem Facebook, tem o site. Localizando lá, vocês podem estar entrando em contato com nós. Tomando a liberdade também, quero falar de um novo projeto que nós estamos fazendo, que nasceu em decorrência do bonsai, né? Hoje nós estamos também montando uma linha de produção de vasos de cerâmica. Então, além de trabalhar com os bonsais, em breve nós vamos ter uma linha nossa de vasos de cerâmica feito por nós, né, para acomodar bonsais. Especiais para bonsai. Especiais para bonsai, onde a gente lá pega argila, conforma, faz os vasinhos, queima, esmalta e transforma na moldura do nosso quadro. Que bacana. E aproveitando, deixa eu fazer mais uma pergunta. Existem clubes, assim como a gente tem aqui para quem gosta de moto, carro, existem os clubes, assim, existe clube de bonsais? Acredito que sim. Eu não conheço nenhum. Acho que até em Maravilha tem um grupo de pessoas que trabalham com orquídeas, trabalham com bonsais, mas não sei como está em vigor, eu acabo não participando, né? Mas acredito que no Brasil também deva ter bastante coisa.
E no Brasil você não tem ideia de quantos que cultivam, assim, Né? Muita gente, né? Tem pessoas que cultivam, tem outras pessoas que têm só como alguma coisa para enfeitar, para embelezar, né? Mas acredito que tem muita gente que tenha bonsai. E acredito também que é algo que vai crescer muito ainda, né? Porque cada vez mais a gente está envolvido com projetos, com negócios, com problemas, tem ansiedade, depressão, e o bonsai vem para ajudar isso nessa situação, né? E aproveitando agora esse período do Covid que teve, que o pessoal ficou meio trancados em casa, meio confinado, isolado, né? O bonsai ele também ajuda nesses casos para se distrair, para trazer uma nova terapia. Com certeza. A natureza, ela ajuda de várias formas, né? E nessa fase onde a gente passou muito tempo isolado, com certeza é algo que ajuda a gente, né? Quero aproveitar e mandar um abraço, então, para Marli Lazarotto, uma professora lá de Pinhalzinho, que está mandando aqui os parabéns aos programas. Ela disse que chegou agora e vai voltar para assistir todo o programa depois, né? Um abraço, Marli, muito querida a você. O Evaldo, então, também está mandando os parabéns ao programa e parabéns ao professor. Isso é uma bênção. É preciso estar bem espiritualmente para conversar com uma planta dessas. Amor é a palavra, né? Acho que define tudo. Amor é a palavra. Palavra. Que bacana. Tem algum comentários ali? Dá uma conferida. Então, isso aí. Então, da nossa parte aqui da Top TV SC, eu quero agradecer muito a sua participação, o seu convite, por estar vindo aqui, né? Você é do município de Maravilha. Maravilha. Você colocou que você vende, então, online, né? Sim. Você tem atendimento também presencial, se precisar, se alguém for procurar, faz atendimento também ali presencial? Sim, nós não temos uma loja física, né? Mas se entrar em contato com nós e quiser conhecer o nosso ambiente, o nosso local lá, nosso viveiro, bem tranquilo, só ligar, chamar. Agendar. Isso. E para quem então compra online, vai receber ele tudo prontinho, bonitinho. Você falou que manda para qualquer lugar do país, né? Sim, mandamos. A gente vai enviar de uma forma que conseguimos preservar toda a integridade, né, do bonsai, sem que ele tenha galhos quebrados ou chega sem vida. Isso é um cuidado que nós temos que ter, né? E até uma curiosidade, a questão do transporte, né? Por exemplo, se você vai mandar, sei lá, uma transportadora, de maneira que ela vai, nesse período, para ela ser regada e para ela ser cuidada, como é que funciona? Então o que nós fazemos para a gente conseguir manter essa planta viva sem regar por alguns dias, nós temos que molhar bem o substrato. Precisamos colocar um musgo, chamamos de musgo esfagno. Esse musgo ele vai reter a umidade e vai manter aí pelo menos aí uns 7, 8 dias, 10 dias, vai manter úmido. E a planta vai se alimentar dessa água que está nesse musgo, né? Depois a gente embala bem certinho. E como não vai ter sol, ela acaba não bebendo tanta água, então ela acaba sobrevivendo nesse processo. Mas essa técnica não é aconselhável para quem vai viajar ficar fazendo isso, né? Olha, até funciona. Colocar um musgo lá, deixar numa sombra, né? Mas o ideal é que tenha uma pessoa cuidando, regando, só para evitar que alguma coisa aconteça, né? Com certeza. Então, mandar mais um abraço aqui para Marisete dos Anjos, lá de Saltinho. Ela e toda a família dela que está nos acompanhando. Um abração para todos vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada à minha equipe técnica, aqui é o André, que está nos acompanhando. Quero mandar um abraço também para a nossa parceira, Nega Ramp, que não pôde estar presente hoje por motivos de saúde. Nega, um abração para você. Logo, logo estaremos aqui juntos fazendo o nosso próximo programa. A todos vocês que nos acompanham, o nosso muito obrigado. Uma boa noite a todos.